E nesse vídeo eu vou falar de uma coisa que eu, olha, praticamente não gosto, que é leitura. A base desse vídeo é como que eu organizo as minhas leituras. E desde que eu me entendo por gente, já faz aí quase 30 anos, como o tempo passa voando, eu sempre li muito, 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 muito. Sempre busquei, falando até um pouco mais macro, sempre busquei o saber, o conhecimento das coisas no âmbito geral. E a leitura, ela é base disso. Por mais que a gente tenha diversos outros formatos aí de conteúdos, a leitura, ela é a base. Se a gente quer realmente entender alguma coisa, quer se debruçar com um maior entendimento, é bem provável que a gente vai acabar se jogando de cabeça nos livros, sabe? E não em outros formatos. Claro, pode ser complementar, mas a essência mesmo das coisas normalmente se encontra em livros, né? E desde lá atrás, sei lá, quando eu tinha uns 5, 6 anos, eu me lembro disso com bastante clareza, foi uma coisa que marcou bastante na minha vida, que foi eu tirando a minha primeira carteirinha da biblioteca para poder pegar livros. Naquela época, ninguém podia da sala pegar livro na biblioteca, não era liberado, só ali, sei lá, uns 2 anos para frente, uns 3 anos, por causa que a gente sabe que criança é um pouco exótica em alguns comportamentos, e aí vai pegar livro. Criança vai querer o quê? Vai querer arrancar página, vai querer riscar, vai querer desenhar, vai querer jogar suco em cima, vai querer, sei lá, sabe? Vai acabar maltratando o livro, assim, grosseiramente dizendo, né? Então acabava que as crianças nessa idade não podiam pegar livros. Só que eu já frequentava a biblioteca direto. E tava sempre lá jogadinho pelos cantos, dando umas olhadas nos livros, pescando umas figurinhas, enfim, até porque eu aprendi a ler muito cedo. Muito cedo. Se eu não me engano, ali com cerca de uns 4 anos de idade, eu já lia alguma coisa. Eu já escrevia também. Meu pai, dentro de casa, ele já me ensinava frases, ele pegava livros, assim, gente grande, e me entregava assim, vai tentar decodificar aí, pra passar teu tempo. Vai tentar descobrir o que as pessoas estão dizendo. Aí na rua, passava qualquer coisa, ele, lê esse banner, lê esse coisa aí que tá escrito no ônibus, lê esse negócio aí, sabe? Sempre incentivando nesse sentido. Riscava os azulejos de casa com canetinha, fazendo conta de matemática, me explicando como é que separava sílabas e coisas. São aí histórias da minha vida que eu lembro, sabe? Acontecimentos. E desde essa época, eu lá na biblioteca, frequentando, até que um dia, beleza, Arthur, as tiazinhas lá da biblioteca, vão deixar tu pegar e tu tirar a carteirinha pra te poder pegar livro. E eu, meu Deus do céu, fiquei emocionado. Cara, eu vou poder pegar livro. Não tô acreditando nisso. Aí eu fui lá, tirei a carteirinha, que aí depois penduraram, fizeram um crachazinho pra mim, e eu ficava desfilando com aquele negocinho, né? Fiquei uns dias lá desfilando lá pelo coleginho, lá com um crachazinho aqui que eu podia pegar livro, sabe? E as crianças tudo, nossa, nossa, nossa. E eu lá me achando no Incrível Hulk, né? Com o crachazinho pra poder pegar livro da biblioteca. E aí o primeiro livro que eu peguei, eu mal li ele, acho que só folhei assim pra ver as imagens, que era um livrão assim, o tamanho de, sei lá, de 2 cadernos, assim, sabe? E que praticamente eu não conseguia nem carregar o negócio direito. Era um livrão grosso e tal, de ficção, tinha lá uns monstros, umas coisas assim e tal. Enfim. E aí, a partir de então, desse momento, considerando antes que eu sempre tive de alguma maneira buscando conhecer, buscando saber, sempre uma curiosidade muito grande na minha personalidade, eu comecei a mergulhar na leitura e não parei. Não parei até os dias de hoje. Nunca parei e também vejo que eu nunca vou parar, porque faz parte de mim, faz parte da minha identidade buscar saber das coisas, entender as coisas. Sou muito curioso por natureza. E como eu disse, a base do conhecimento, a base do saber, maior parte dela, se a gente quer buscar com qualidade, está dentro de livro. Está dentro de livro. E tocando nessa ideia de como que eu organizo essa minha leitura, como que eu fiz para manter esse ritmo, até hoje estar sempre lendo e ter essa perspectiva tão clara, tão confiante de que eu vou continuar lendo. Como que eu organizo essa minha leitura? Porque muita gente se perde nesse caminho. Acaba que nem começa. A maior parte dos brasileiros aí não lê um livro por ano, sabe? A maior parte da população. E como que eu, Arthur, faço para organizar essa minha leitura de maneira consistente ao longo de todos esses anos e também todos que vão vir pela frente. Eu distribuo essa ideia em alguns pontos. O principal que eu vejo, o primeiro, na verdade, talvez até seja o principal, é entender o que eu quero com a leitura. Se eu estou vivendo o meu relacionamento, grosseiramente assim, dizendo, com a leitura, só por ser um hobby, por estar seguindo uma tendência, porque é legal, porque é cult, ficar andando com o livro para cima e para baixo,
de abrir a boca e citar uma frase do Nietzsche, do Goethe, de não sei quem, sabe? Que é interessante falar uma frase de Shakespeare, do, sei lá, entendeu? Então, tem que entender isso. Se tu tá buscando saber, se tu tá buscando conhecimento real, qual que é o valor que aquilo tá agregando na tua vida. Porque se tu não encontra valor, de fato, nas coisas que tu tá fazendo, não só pra leitura, se tu não tem um propósito claro naquilo, dificilmente tu vai sustentar ao longo do tempo, sabe? Seja no curto prazo, seja no médio, seja no longo, mais ainda, sabe? Então, o primeiro passo em relação à leitura, a organização da leitura, é organizar justamente a minha perspectiva, como que eu olho para ela. Antes de eu pensar em organizar meus livrinhos numa tabelinha para eu ler tal livrinho, entendeu? Primeiramente eu tenho que encarar esse meu relacionamento com os livros e esclarecer essa ideia. O que eu estou buscando? É uma tendênciazinha? É ser o cultzinho de ficar recitando frasezinha pronta de efeito, sem entender de verdade, só me ancorando nas ideias dos outros e arrotando um monte de frase pronta, sabe? Ou se é o de fato buscar o conhecimento, buscar o saber, buscar ideias e fomentar a minha inteligência, crescer, sabe? Alimentar a minha inteligência cada vez mais em relação a isso, sabe? Buscando em livros. Eu entender, de fato, porque é isso que vai sustentar aí a minha evolução com o passar do tempo e a minha constância em relação aos livros. Aí beleza, partindo desse ponto, eu já entendi que meu relacionamento com os livros é XYZ. Eu quero ler aí, sei lá, por bastante tempo, entendi que é muito bom, que vai me ajudar nisso, naquilo outro, até porque aquela frase clássica, conhecimento é poder, e a maior parte do conhecimento, que eu disse, vem dos livros. Por mais que tenha palestras, tenha vídeo, tenha não sei o que, mas é livro. Cara, vai entender, vai fazer uma faculdade, vai fazer uma pós, vai fazer um doutorado, vai fazer seja lá o que for. Vai se debruçar para entender um negócio foda, os conceitos, a essência das coisas. Cara, quem sabe vai te indicar livro. Pode te indicar palestra, pode te indicar não sei o que, mas tu quer saber mesmo o negócio, tu quer entender mesmo, vai se debruçar sobre o livro. Vai consumir o livro ali. E consumir não só de sair arrotando página pronta aí, sabe? Sem entender de verdade o que tá lendo. Consumir. E aí eu entro no segundo ponto, que é eu entender que a leitura, ela é semelhante ao consumo ali do alimento pro nosso corpo, sabe? Como eu consumo, vou lá e como uma marmita, eu vou lá e como arroz, eu como feijão, eu como um pão, eu preciso ter um tempo para digerir isso, para o meu corpo de fato absorver aqueles nutrientes, sabe? Então, para a leitura é a mesma coisa. Muita gente lê muito livro, lê muita coisa, sabe? Mas tá só lendo grosseiramente, não tá absorvendo. E tem uma diferença gigantesca. E aí nisso se respinga o primeiro pilar, que é justamente tu tá lendo por modinha para dizer que tu tá lendo, para dizer, olha, eu terminei um livro de 500 páginas em uma semana. Eu estou lendo 100 páginas a cada meia hora. Ou tu quer, tipo assim, grosseiramente, desculpe o francês, mas tu quer cagar para isso. Tu quer cagar pro rótulo intelectual da coisa e tu quer realmente incrustar esse conhecimento. Grosseiramente, entre aspas, não que eu queira ser, mas tu quer ser o cara intelectual, tu quer ser a pessoa que se passa por intelectual. Entende? Tu quer consumir e absorver o conhecimento de fato, ou tu quer só ficar ali decorando as frasinhas de efeito para soltar num momento ou no outro e dizer que tá lendo tantos livros, sabe? Isso também ele vai orquestrar, vai direcionar muito o teu caminho em relação à leitura. Porque que nem pro corpo, o livro é o alimento da mente. Claro, pode ser do espírito, pode ser do XY, sabe? Mas grosseiramente ligando a mente, sem o viés espiritual, nesse momento. Então, eu tenho que ter o tempo de gestão dessas ideias. Tem materiais que são mais densos, não adianta. Tu vai ler uma literatura, muitas vezes tu vai mergulhar no livro, quando tu vai ver, olha, passei aqui, ó, li trocentas páginas rápido. E aí tu vai lá ler um livro de filosofia. Pô, tu fica muitas vezes remando no livro e tu fica lá 20 minutos, tu lê uma página. Porque cada frase é uma sapatada na cabeça. É um fragmento minúsculo, mas que contempla uma ideia gigantesca, sabe? Contempla um valor muito forte, muito denso. E demora para absorver essas ideias. Demora para entender de fato. Uma coisa é tu ler uma frase e partir para outra. Uma coisa é tu ler uma frase, refletir em cima dela, mastigar essa ideia dentro da tua cabeça e depois partir para outra. No momento em que, tá, eu entendi. Beleza. Claro, tem ideias que a gente não vai entender de primeira. Se a gente ficar preso até entender, não anda, né? Mas minimamente fazer esse processo de ler, beleza, eu consumi,
Agora eu tenho que mastigar aquela ideia. Absorvi de verdade. Entendi. Porque a partir do momento em que eu entendo as ideias, sejam elas quais forem, do nicho que for, da área que for, seja lá o que for, do momento em que eu entendo as ideias, sabe? A base, a essência das coisas, eu crio autonomia de raciocínio. Eu paro de ficar andando de muleta em relação aos meus pensamentos, às minhas ideias. E eu começo a criar a partir do que eu estou consumindo. E aí que eu vejo que é o ponto-chave da leitura. Porque a leitura faz com que a gente consiga chegar na essência, o cerne do conhecimento, da base das coisas. E a partir do momento em que eu entendo a base, eu consigo criar. E é um desperdício gigantesco ficar se lendo, lendo e lendo, sem absorver as coisas, sem entender e sem desenvolver essa autonomia de raciocínio, sabe? E ficar sempre se escorando em frasezinha pronta, frasezinha de efeito, porque no final de contas, a gente está sendo ali, a gente está só consumindo o livrinho, mas a gente não está entendendo. A gente não está se engrandecendo em relação ao intelecto, em relação às nossas ideias, porque a gente só está pulando de uma página para outra sem nem saber muitas vezes o que a gente está lendo, sabe? E é uma pergunta que foi para ti, se tu lê, tu já chegou a parar depois de uma frase e realmente mastigar aquilo? Tu já chegou a voltar uma página? Tu já chegou a ler uma página inteira e falar, olha, eu não entendi, eu vou ler de novo, eu vou voltar uma página, sem ficar desesperado porque eu tenho que terminar o meu livro aqui, olha, eu tenho mais uma semana para ler 1.500 páginas, sabe? Sem estar se preocupando. Dê o tempo necessário para que a leitura aconteça, sabe? Não fica pressionando porque tem que sair em tanto tempo, tem que sair em tanto tempo. Claro que é totalmente necessário se ter uma organização no que a gente vai ler. E aí eu já vou entrar nesse ponto de como que eu faço essa organização, de fato. Aí, nesses pontos que eu tô falando, eu já tô organizando a minha leitura. Porque o ato em si de organizar a leitura, o que que eu vou ler, o que eu estou lendo, sabe? O que eu já li, todos esses tempos aí, verbais, grosseiramente, ele é simples. A questão primordial que eu vejo em relação à leitura, que é um processo denso, que demanda tempo para a gente realmente engrandecer o nosso intelecto, engrandecer as nossas ideias, sabe? Ele é o primordial. Justamente ter clareza disso. Da leitura, se eu quero ter um processo mais só de tendência, um processinho sazonal, vou ir junto ali com a galerinha que quer se sentir intelectual, eu só quero sair acelerando aí, botar na quinta marcha e sair acelerando para tudo que é lado, sabe? Sem dar tempo de realmente consumir, absorver, entender essas ideias, me engrandecer com elas, e sim estar desesperado loucamente só para dizer, olha, eu li um livro em uma semana, olha, eu li aqui o Nietzsche, eu falava Zaratustra, assim falava Zaratustra, Jesus, um elástico, né, o nome, ali que tem 600 páginas, eu li o Vademecum em 2 horas, sabe? O que tu vai ganhar com isso? Essa é a questão. E tu tem que ter clareza do que tu vai ganhar com a leitura. Porque não é assim, não é do dia pra noite, não é do estalar de dedos que a gente engrandece o nosso vocabulário, que a gente engrandece as nossas ideias. É na manhã, com calma. E eu tenho que entender se é um processo que eu quero pra curtíssimo prazo ou se é um processo pra uma vida, sabe? Se eu vou realmente me relacionar com a leitura. São ideias diferentes, sabe? E isso realmente distingue quem não só organiza a leitura, o que eu vou ler, o que eu já li, blá, blá, como quem permanece nesse processo, sabe? E não fica só colecionando nomes de livros que deveria ter lido, sabe? Ou que começou e não terminou. Que tem uns montes. O brasileiro já praticamente não lê. Mal lê um livro por ano, sabe? E quem continua aí, perdura nesse processo, são poucos. Muita gente até vai falar com uma pessoa ou outra que, quantos livros tu leu no mês? Eu li 10 livros, mas vai perguntar a pessoa o que ela entendeu. Demanda tempo, demanda energia, demanda esforço para que a gente consiga realmente assimilar as ideias, sabe? E partindo pro ponto de como que eu organizo de fato isso, grosseiramente, como que eu organizo as minhas leituras, o que eu vou ler, o que eu tô lendo e tal, como que eu faço isso? É simples. Nesse momento, eu estou pensando em processo, organização, e um processo como que eu organizo e orquestro essa organização das minhas leituras. E partindo da ideia de processo, quanto mais simples, melhor. Por mais que na internet e com o passar do tempo as pessoas venham falando que tem que ser complexo e tem que ser isso, aquilo, porque se não for complexo não tem valor. Grosseiramente assim, sabe? E no final da faculdade eu fiz meu TCC em cima de gestão da qualidade. Fiquei estudando qualidade durante 3 anos aí, a fio, muito forte, muito forte.
já fiz gestão de qualidade de empresas de engenharia e tal, já participei muito dessas ideias de processos, concepção e melhorias de processo. E o resumo da ópera: processo quanto mais simples melhor, sem o glamour de ser complexo. O que é complexo, deixa ser, sendo ele por natureza. As coisas, por natureza, algumas são mais complexas do que as outras. A gente não precisa trazer complexidade para uma coisa que pode ser simples, sabe? E um processo de leitura, ele pode ser simples. E quanto mais simples os processos forem, dentro do possível, mais fácil de executar, mais fácil de analisar, mais fácil de melhorar, de otimizar ele, sabe? Então, como que eu organizo? Arthur, tá, tu lê, tu tem isso, tem essa clareza disso, tal coisa, beleza. Agora, como que eu organizo esses meus livros? Como que eu faço isso? A questão é que, hoje, tá, eu já fiz de algumas outras maneiras, mas hoje, como que eu faço? Eu tenho um grupo ali no WhatsApp, eu comigo mesmo, assim como talvez você tenha, praticamente todo mundo tem um grupinho lá no WhatsApp consigo. E aí, se eu recebo alguma dica, alguma indicação de algum livro, se eu vejo algum livro que eu acho legal, interessante de ler, eu vou lá e se eu não tô no computador, eu só jogo ali pro WhatsApp. Beleza, joguei pro WhatsApp. Aí eu tenho um nomezinho lá, separadinho, bonitinho. Vou ler esse livro e tal. Beleza. Só que eu tenho um outro espaço macro onde eu organizo tudo, grosseiramente a minha vida. E os livros estão lá também. Depois de um tempo passei para lá, que é o Notion. Não sei se tu conhece, se tu usa, mas é uma plataforma de, vamos dizer assim, de organização que é muito boa, é super indicado aí por milhares e milhares e milhares de usuários. Talvez hoje, na atualidade, seja a plataforma que mais utilizam, a ferramenta que mais utilizam nesse viés de organização para tudo que tu queira fazer, sabe? E tem o Notion, tem o Trello, tem o Asana, mas se tu não mexe nenhum e vai querer desbravar alguma desse tipo, já vai direto pro Notion. Ou se tu mexe alguma outra, tenta pular pro Notion. Vale muito a pena. E aí lá no Notion, eu tenho um espacinho que é só para meus livros, onde eu tenho lá uma planilhazinha, que eu tenho os nomes dos livros, que muitos desses aí eu pesco do WhatsApp. E aí do WhatsApp lá, quando eu vou anotando uma coisinha, eu peço o WhatsApp para não se perder e jogo lá. Eu separo um tempinho lá X a cada sei lá quantos dias, ou nem deixo muito fixo isso. Quando eu vejo que tem muito nome de livro, muita coisa, eu vou lá e separo um tempinho e jogo esses nomes lá para dentro do Notion. Beleza? Joguei lá para dentro do Notion, tá lá. E aí tá tudo com tagzinha, bonitinho, categorizado. Ah, livro de desenvolvimento pessoal, livro de filosofia, livro de marketing, de negócios, de copywriting, de literatura, sei lá, várias categorias que eu leio muita coisa. Já li muita coisa e leio muita coisa também. Que nem eu disse, sou muito curioso por natureza, então eu gosto de mergulhar em vários assuntos. Claro que tem alguns que são mais recorrentes, mas no âmbito geral eu leio muita coisa, sabe? Aí tem lá tudo categorizado bonitinho. Quero ler um livro? Eu vou lá, vou olhar quais que eu já li. Olha, mas Arthur, como é que tu escolhe qual livro que tu vai ler em determinado momento? Vai de acordo com a minha vontade? Vai de acordo com o momento que eu estou vivendo. Ah, hoje se eu quero, sei lá, não tem nenhum propósito, grosseiramente, não tenho nenhum propósito muito específico para tal livro. O que eu estou afim de ler? Ah, vou ler uma literatura. Vou ler uma literatura. Claro que existe um propósito por trás dessa leitura, mas não assim, ó, diretamente pensando que, por exemplo, eu vou criar um produto X, eu estou trabalhando numa coisa Y e um conhecimento agora seria muito bem-vindo, então vou buscar em determinado livro. É isso que eu estou falando com o propósito de um momento assim específico, sabe? Porque tudo tem um propósito, né? Ou é bom que tenha. Tudo vai agregar, de alguma maneira. Então, se eu estou num determinado momento e, pô, sei lá, estou no trabalho, estou lidando com um cliente X, Y, Z, eu acho que é legal ler tal livro, está sendo bem recorrente, tal coisa, ou eu quero fazer alguma coisa que depende desse conhecimento, que é interessante, opa, então eu vou dar prioridade para tal livro, para um livro aqui de negócios, para um livro de marketing, de não sei o que, beleza, mas sim, eu norteio, naturalmente, porque como eu disse, não tem por que eu ser, vamos dizer assim, acelerado e tão urgente em relação às leituras, se é uma coisa que eu estou visando para minha vida, se é uma coisa que já me acompanha faz mais de 20 anos e que vai me acompanhar durante mais bons e bons e bons anos, sabe? Não tem por que ter esse desespero, naturalmente. Eu não estou numa corrida com ninguém, eu não estou querendo chegar amanhã no trabalho, falar com meus amigos e dizer, olha, eu li um livro aqui de 1000 páginas numa noite. Não, não me interessa falar disso, sabe? Me interessa que eu realmente consuma boas ideias e vá agregando isso no meu dia, na minha vida. Que isso vai me ajudando, vai clareando, vai me norteando da melhor maneira possível com o passar do tempo. Que demora,
Não é que nem plantar uma árvore, não adianta tu jogar uma sementinha lá e ficar chutando o chão pra árvore crescer do dia pra noite. Não é assim que acontece. Demanda tempo. Então, beleza. Eu tenho lá esse Notion organizadinho, simples assim. Chegou aqui querendo buscar uma complexidade, mas não tem. Não vejo por que ter, sabe? Glamorizar a complexidade, eu não faço isso em nenhum aspecto da minha vida, sabe? Como eu disse, tem coisas que são complexas, deixem ser. Aí a gente dá mais vazão, dá mais profundidade, se esforça mais para tentar entender, para tentar mexer esses palitinhos, mas o que é simples e o que pode se manter no simples ou simplificar alguma coisa que é complexa, não tem por que não fazer. Como eu disse, quanto mais simples, olhando para processo, melhor de executar, melhor de analisar e melhor de melhorar. E a leitura também faz parte disso, sabe? Então é isso, é simples. Eu tenho lá um grupinho comigo no WhatsApp, pum, joguei lá pro Notion. Ou, de tempos em tempos também, eu paro um período específico e, pô, hoje eu vou destinar meia hora, uma hora do meu dia só para buscar livros. Só para pescar nomes de livros legais. Autores, sei lá, Giovanni Pico della Mirandola. Vou lá pegar um cara lá do Raio Parto, vou pegar, sabe? Pegar uns nomes exóticos, vou buscar umas outras fontes e tal. Aí eu dou essas pesquisadas e vou jogando lá pra dentro do Notion, vou jogando lá pra dentro do Notion. Aí conforme a minha vida vai se desenrolando, eu vou vendo, cara, é mais legal eu ler esse livro agora. Isso vai me clarear tal coisa por causa de determinada situação. Boa, vou ler esse. Não, agora tô mais light, já li, sei lá, 3 livros de negócios seguidos, já li livro de marketing e tal. Eu vou ler agora uma literatura, porque vai me agregar muito na minha criatividade, na própria escrita, que eu lido com copyright, enfim. Vou dar mais vazão pra isso. Beleza. E assim acontece, naturalmente. Eu li o livrinho, vou lá no Notion, eu marco o que eu li, ele some lá da listinha, tal, e ficam lá os outros que eu ainda não li. E é isso. É basicamente assim que acontece. Simples. A organização principal que eu vejo é em relação às ideias que norteiam a perspectiva que eu tenho em relação à leitura. O meu relacionamento com os livros. Com o conhecimento que eu estou buscando. No que aquilo vai agregar na minha vida. Tendo essa clareza, eu consigo perdurar nesse processo de ler. Não adianta eu ficar organizando, buscar a maior complexidade, o melhor glamour em relação a organizar livros, ter lá uma planilha mega mirabolante e não conseguir sustentar isso. Que seja difícil de executar, de organizar, sabe? É difícil de sustentar. Então, quanto mais simples, melhor. O que eu tenho que importar realmente é a clareza das minhas ideias em relação a esse meu relacionamento com a leitura. A partir disso, eu pego o processo mais simples possível para organizar as leituras. E o que é esse processo de leitura, afinal de contas? É simplesmente tu definir os livros que tu tem que ler, e os livros que tu tá lendo, e os livros que tu já leu. Simplesmente. Se tu não quiser nem anotar os livros que tu já leu, só anota os que tu tá lendo e os que tu vai ler ainda. Simples. Simples. Sabe? Tem por que ser complexo, mas não precisa ser. Sabe? Então, é basicamente isso. Torne a leitura o mais simples possível e direciona com clareza esse teu relacionamento com ela, para que seja uma coisa não perene, não tendenciosa de momento, sabe? E que seja uma coisa que vai realmente agregar na tua vida. Aí que eu vejo que é a maior organização que tu pode trazer em relação a esse contato com os livros, sabe? A partir disso, busca um processo simples. Pega um bloquinho de notas, muito tempo usei bloco de notas, aí depois que eu, pô, entre aspas, escrever vergonha na cara, pô, tu já deixa muita coisa no Notion, praticamente tua vida lá, joga todos os livros pra lá. Aí eu joguei pra lá, mas até então, eu cuidava tudo no bloquinho de notas do celular, do livrinho que eu vou ler, pum, tem lá a caixinha de bloco, no bloco de notas no meu celular, os livros que eu já li, os livros que eu tô lendo, tá. E eu organizava tudo por ali, e foi anos assim, anos e anos e anos, sabe? E conhecimento tem de monte. A gente pode baixar livro gratuito, a gente pode comprar livro, a gente pode ter um Kindle, sabe? O Kindle é bem interessante, não sei se tu conhece também. É tipo um livro eletrônico, vamos dizer assim, grosseiramente. Ali é fininho, sabe? É como se fosse um tabletzinho só para ler. Eu, por muito tempo, eu fiquei indo em sebos, até hoje eu vou em sebo, eu gosto bastante, sabe? Tive livros físicos e tal, mas em relação ao contexto da minha vida e a praticidade, eu fui pro Kindle. Achei que não ia me adaptar, mas gostei bastante, fui pro Kindle, sabe? Carrego uma vez por mês o negócio e tô sempre lendo ali. Levo pra tudo que é lado, trouxe 150 mil livros, um negocinho da finura ali de meia dúzia de folhinha de papel, sabe? Então é basicamente isso. Tenha clareza em relação ao teu relacionamento com a leitura para perdurar ao longo do tempo e busca um processo da maneira mais simples possível. Um bloquinho de notas e um Notion da vida já te resolve maravilhosamente essas ideias, tá bom? Espero que tenha clareado, é assim que eu faço na minha vida e se for eficiente, conforme tu pense a respeito, também aí utiliza e absorve para tua vida, tá bom? Se gostou desse vídeo,
Comenta aqui embaixo o que achou desse vídeo. Se quiser trazer outra sugestão de conteúdo também vai ser super bem-vindo. E é isso. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha aí com o pai, com o amigo, com o periquito, enfim, seja lá quem for, que você acha que vai ser útil também, tá bom? E fica aí, por dentro de mais e melhores vídeos, cada vez mais. Valeu? Tchau, tchau.